Olá, meus irmãos e amigos, estamos nesse terceiro domingo de fevereiro, nos aproximando do final do mês, mas se você percebeu, em outras épocas estaríamos vivendo momentos totalmente diferentes. Às vésperas do Carnaval, o Brasil estaria em polvorosa, blocos na rua, as agremiações se preparando para os desfiles, o comércio específico na área de fantasias, de adereços e outros meios estariam tendo uma grande procura, uma grande agitação nas cidades. Mas duas coisas nesse tempo de 2022 levam o Brasil em particular a ter um comportamento diferente. Em muitas cidades o carnaval foi cancelado, tanto em Rio como em São Paulo foi adiado, mas as pessoas estão reconhecendo que não há razões para celebrar, para festejos. Mas eu creio que há duas razões em particular. A primeira delas, a Covid-19, agora por causa dessa variante Ômicron, tem assustadoramente aumentado o número de pessoas infectadas, contaminadas, como alguns dizem, embora haja um número menor de óbitos e de internações, porque essa variante é mais célere, agressiva no contágio, mas menos, digamos, intensa nos seus efeitos danosos. Em várias cidades brasileiras e estados em particular, tem visto o aumento desse número de pessoas contaminadas. Mas a segunda razão que leva também as pessoas, que leva pessoas a não celebrarem, a não festejarem, são as tragédias últimas que têm, digamos, atingido diferentes estados brasileiros e algumas cidades em particular. Pará, estado de São Paulo, Bahia, Minas Gerais e, em particular, o estado do Rio de Janeiro, especificamente Petrópolis, de onde vêm as últimas e más notícias. São esses os lugares, principalmente pessoas que têm sido vítimas na perda dos seus bens materiais, de suas casas. Em Petrópolis, as notícias de pessoas que perderam seus entes queridos e agora tem o doloroso processo de identificação dos corpos dos seus entes queridos. Pessoas estão procurando os desaparecidos, pessoas que sabem onde estão os corpos dos seus entes queridos, estão soterrados, pessoas que estão desalentadas, pessoas que não sabem por onde e nem como começar. A cidade de Petrópolis praticamente está estagnada, parada, o trânsito não flui, as pessoas, algumas, estão precisando urgentemente de uma assistência na área emocional, os psicólogos, tanto os voluntários como aqueles que atuam na profissão, estão tendo um aumento elevado da necessidade de socorrer essas pessoas, os psiquiatras, os médicos, enfermeiros, socorristas. Então, tudo isso nos leva a um momento de súplica ao Senhor. Tudo isso nos leva a um momento de quebrantamento de coração e humildemente nos voltar para Deus. Por essa razão, eu creio que em vez de correr de Deus, é necessário nós corrermos para Deus. Então eu quero aqui ler o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versos 13 e 14. São textos muito conhecidos, mas eu creio que a sua leitura se faz necessária num momento como esse. Diz assim a palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei, sararei a sua terra. Não é hora de buscar culpados, embora saibamos que muitas das tragédias como essa que ocorreu em Petrópolis podem ser evitadas ou, no mínimo, amenizados os seus efeitos. Mas, em vez de ficar questionando, se perguntando o porquê de tudo isso, é hora de clamarmos a Deus. Deus está sobre tudo, sobre todos. Somente Ele pode trazer respostas para os anseios
de cada coração. E ainda que nenhum de nós tenha uma resposta precisa para o porquê de todas essas coisas, nós podemos buscar a Deus, crendo que Ele tem poder para consolar, para confortar o coração enlutado, trazer ânimo para o desesperançoso, trazer direção para aquele que está perdido e dar um novo começo para aquele que nem sabe por onde andar. Por isso nós vamos orar. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a curvar sua cabeça. Nós gastamos um pouco mais de tempo nesse momento de intercessão, diante de tudo isso que está acontecendo nesses estados do Brasil e em particular em Petrópolis. Oremos ao Senhor. Deus de amor, de graça e bondade, nós clamamos a Ti. Tu tens poder sobre todas as coisas. Nada foge ao Teu controle, ainda que nós não entendamos o porquê de tantas coisas, o porquê de tragédias como essas que aconteceram em vários estados brasileiros, como ultimamente na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Oramos para que Tu tenhas, ó Deus, compaixão dos petropolitanos, que Tu, ó Deus, dê ânimo aos que estão desesperançosos, dê a eles um novo começo, que as igrejas e as demais instituições filantrópicas e órgãos municipais, estaduais e federais, todos estejam unidos através de diferentes profissionais da área da saúde, na área da defesa civil, que todos eles estejam unidos, juntamente com os demais voluntários, para socorrer os desalentados, os desabrigados, os desalojados, dando a eles uma nova esperança. Tenha misericórdia daqueles que perderam tudo, mas que jamais possam perder a fé no Senhor. Traga alento e que a cidade de Petrópolis, como outras cidades que têm sido vitimadas pelas tragédias climáticas, possam ter um novo começo através de cada morador que se dobra diante do Senhor. É isso que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ter daqui a pouco a mensagem com base no Salmo 40, de 1 a 3, e você sabe a nossa dinâmica antes da mensagem, uma música de louvor e adoração ao Senhor. Eu quero pedir a você, você que é membro da PIB da Barra, Primeira Igreja Batista da Barra em Duque de Caxias, que você faça a entrega do seu dízimo, que você contribua com a sua oferta através da informação bancária Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1, chave Pix, que é o número 21 98138 7509. Entregue o seu dízimo, dê a sua oferta, para que nós, com esses recursos financeiros, possamos adquirir mais bens para serem doados: água, roupa, calçado, material de higiene pessoal, alimentos não perecíveis para os que estão precisando urgentemente em Petrópolis. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida e toda a sua casa. Nós vamos então ter a participação musical e logo em seguida a mensagem. Até daqui a pouco. Deus te abençoe.
Muito bem, amados irmãos, vamos ler o texto do Salmo número 40, de 1 a 3. A Bíblia diz assim, literalmente: Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de uma poça ou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Esses são os 3 primeiros versículos do Salmo número 40. Todo o Salmo é um cântico de louvor a Deus. Eu costumo dizer, sem medo de errar, que os Salmos são canções em forma de oração e de forma simultânea, orações em forma de canção. Os salmos eram usados para participação ou para um momento do culto de louvor e adoração ao Senhor. Através dos salmos, as pessoas louvavam a Deus, mas também através dos salmos, as pessoas oravam a Deus. Oravam cantando e cantavam orando. É isso que os salmos nos mostram. Mas cada salmo tem a sua peculiaridade, a sua particularidade e uma mensagem específica. São vários os escritores dos salmos. E aqui o Salmo 40, cuja autoria é atribuída a Davi. Davi fala sobre esperança. Daí a pergunta que é o tema da nossa mensagem. Por que confiar em Deus? Por que você e eu devamos confiar em Deus? Por que a Bíblia nos ensina, nos orienta, nos admoesta, nos adverte e, ao mesmo tempo, nos incentiva a confiar em Deus? Há várias razões, há vários motivos. É verdade que, quando as dificuldades existem, quando os problemas acontecem, fazemos mais perguntas para buscarmos entendimento e razões do que a decisão de confiar em Deus, ainda que nós não tenhamos nenhuma resposta específica. O Salmo 40, porém, de 1 a 3, nos faz exatamente entender a resposta, ou as respostas, ou melhor, descobrir as respostas para essa pergunta: por que confiar em Deus? O verbo confiar, literalmente, sabe, eu tenho na minha mente uma imagem que eu vi. Alguém, para explicar o que é confiar em Deus, disse assim: imagine uma criança em cima de um muro. Já é algo perigoso, já é algo assustador ver uma criança em cima de um muro. E aí, quando o pai vê aquela criança em cima do muro brincando, o pai não procura saber por que a criança está ali ou como ela chegou ali. O pai quer tirar daquela situação de perigo, situação de risco de um acidente ou até algo mais grave, culminando com a morte. O pai se aproxima da criança e diz: pule, jogue-se para os meus braços. E a criança olha para o pai, vê o pai de braços estendidos e ela fica reticente, demonstra medo, demonstra preocupação, e o pai diz: pule. E aí o pai, de forma muito maravilhosa, fala: pode confiar, eu vou segurar você. Pode confiar, eu vou segurar você. E a criança, porque é o pai que está pedindo e é o pai que afirma isso, a criança pula. Então, confiar em Deus é exatamente isso, ou é uma das melhores formas de entender o que é confiar. É como uma criança que pula, que se joga para os braços do pai, plena de confiança de que ele vai segurar. O salmista, portanto, Davi, no verso 1 do Salmo 40, diz: coloquei toda a minha esperança no Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Os sobreviventes dessa tragédia em Petrópolis, os que estão lidando com a morte, esses que que perderam todo o seu investimento no micro ou no pequeno, grande comércio, todos os que investiram na construção da casa dos sonhos,
todos que lutaram para adquirir um bem que foi destruído de maneira irrecuperável por essa tragédia. Pessoas que agora estão órfãos de pai e mãe, ou pais que agora perderam seus filhos de diferentes idades, marido que agora ficou viúvo, esposa que agora ficou viúva, avós que já não vai mais encontrar ou não vão mais encontrar seus netos, netos que perderam seus avós de maneira abrupta e inesperada. Igrejas que agora tiveram ou estão enfrentando não só a dificuldade do uso do espaço físico do templo, mas que tem que lidar com o esvaziamento do espaço físico, com a ausência de membros que tiveram que se afastar da região, ou que a igreja teve o decréscimo do número de membros por óbitos. Tudo isso está acontecendo, como já aconteceu em outras realidades, em outras cidades e estados, através de tragédias como as que ocorreram em Minas Gerais, São Paulo, Bahia e em outros estados. Por que confiar em Deus? A palavra confiança tem a ver com outras duas palavras, fé e esperança. A pergunta, portanto, por que confiar em Deus, poderia também ser feita pela seguinte maneira, ou pelas seguintes formas. Por que crer em Deus? Ou por que ter esperança em Deus? O Salmo número 40 é um salmo de conforto e consolo. É uma mensagem de esperança para você, meu amigo, para você, minha amiga, que agora já não sabe como recomeçar a vida, que não sabe o que fazer da vida. O salmo, portanto, é para você, que está mergulhado nessa situação crítica, mas também é para nós, que estamos um pouco distantes dessa realidade dura que você está enfrentando na cidade de Petrópolis ou entre outras cidades que têm sido vitimadas por essas tragédias, pelas intempéries incontroláveis. A mensagem é para todos nós, porque há aqueles que choram mergulhados na dor e no sofrimento de suas dificuldades e perdas, e há aqueles que choram só em contemplá-las através das redes sociais e pelas TVs que transmitem essas realidades. Essa mensagem é para você e para mim. Por que confiar em Deus? O Salmo 40, portanto, traz algumas respostas para essa pergunta. E a primeira delas é porque somente Deus é capaz de estar atento, de se importar com a nossa dor. É isso mesmo. Deus é a única pessoa que é capaz de se importar com a nossa dor. Eu vou explicar essa frase que eu acabei de afirmar, mas veja o que o Salmo 40, o verso 1 diz. Coloquei toda a minha esperança no Senhor e Ele se inclinou para mim. O texto não está falando de ouvir, de escutar. Está falando de um movimento, de uma atitude que mostra que se importa, que está atento, que sabe o que está acontecendo. E Ele se inclinou para mim, diz o salmista. Eu clamei, eu coloquei toda a minha fé, toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Ele se aproximou de mim, Ele se achegou mais a mim. Ah, meus irmãos e queridos, quantas pessoas, no pior momento de suas vidas, são abandonadas pelos seus entes queridos, amigos e conhecidos. Quantas pessoas têm um aumento multiplicado, triplicado até, porque na hora que mais precisam de socorro, clamam, mas quem é que se importa? O Salmo 142, o salmista escreve de modo queixoso. Olha, Senhor, não há ninguém que se importe comigo, não há ninguém à minha direita, não há ninguém que se importe comigo, ninguém cuidou de mim. Humanamente falando, é doloroso. Mas o salmista não fala de queixa, nem de lamento, nem sequer de abandono. Ele fala de algo maravilhoso. Coloquei toda a minha esperança no Senhor e Ele se inclinou para mim. Deus se importa com você. Deus se importa comigo. Deus se importa com todas as pessoas. Mas Ele está atento àqueles que
o buscam que confiam nele. É isso mesmo. Deus só pode se dispor a cuidar daquele que o busca de coração. Como o filho pródigo, que só pôde receber o amor, o abraço, o beijo, o acolhimento do pai e a restauração feita pelo pai, porque ele voltou-se para o pai, porque ele voltou de volta, ou voltou para a casa do pai. Você realmente quer ser acolhido, quer realmente ter o cuidado de Deus sobre a sua vida? Confie no Senhor. Coloque toda a sua fé no Senhor. Coloque toda a sua esperança no Senhor. É disso que fala o Salmo. Mas outra razão que leva alguém a confiar em Deus é, ainda no verso 1, e ele ouviu o meu grito de socorro. Uma coisa é esse movimento de se aproximar, de parar, de estar atento, de ouvir. Mas aqui diz o texto literalmente, e ele ouviu o meu grito de socorro. Além de Deus se aproximar, isso figuradamente falando, né, como alguém que ao ouvir um clamor, um grito, a pessoa se achega, a pessoa se aproxima. É disso que está falando o salmista. Deus se inclinou para mim, mas ele completa, e ele ouviu o meu grito de socorro. O Salmo 40, portanto, fala de uma relação de fé entre o salmista que clama e a certeza de que Deus se inclina, demonstrando se importar, e Deus ouve. Deus ouve a nossa oração. Mas é claro que Deus não ouve a nossa oração como a gente gostaria algumas vezes. Deus ouve a nossa oração, sim, mas Ele ouve de uma forma muito particular, de uma forma muito pessoal. Ele ouve porque Ele tem esse amor grandiosíssimo. Diz lá o Salmo, Jeremias 33, verso 3. Clama a mim e eu te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O texto de Jeremias, o mesmo que escreveu as palavras de Deus no verso 3 do capítulo 33, o profeta Jeremias escreveu em Jeremias capítulo 29, versículo 12. E vocês me acharão, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Deus vai ouvir a sua oração, mas coloque o seu coração no Senhor. Clame ainda que você não tenha respostas para todas as perguntas. Clame ainda que você não tenha solução para todos os problemas. Clame ao Senhor ainda que você não entenda e nem saiba responder à pergunta por que Deus permitiu. Apenas clame, apenas suplique, apenas ore, confiando de que Deus vai ouvir. Coloquei toda a minha esperança no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Sabe o que é grito de socorro? É alguém que de forma desesperada suplica ajuda. É interessante como a gente pode observar que as pessoas podem gritar de alegria, ou podem gritar de dor, ou podem gritar por clamar ao Senhor. Tem gente que dá gritos de alegria quando consegue uma bênção, uma promoção, uma oferta extraordinária, quando conquistam uma vitória, quando têm um presente tão desejado. Aqueles que gritam diante do gol do seu time preferido, mas aqueles que gritam de dor, a dor física, uma queda, um tombo, um machucado, uma fratura, mas aqueles que gritam de dor na alma. E há muita gente em Petrópolis gritando pela dor na alma, não é uma dor física. Pessoas estão transitando pelas ruas de Petrópolis, como a gente vê através das redes sociais ou até mesmo nas TVs. Mas por dentro, embora silenciosamente, nenhum som sai da boca, por dentro eles estão clamando, chorando diante de Deus, perguntando por que, Senhor? Sim, desesperadamente tentando entender, perguntando o que fazer, por onde recomeçar. Tem gente que não quer nem recomeçar
que querem desistir da vida, porque já é essa terceira grande tempestade sobre Petrópolis. Tem gente que está dizendo, não aguento mais. Já reconstruí a minha vida 2 vezes, em 1988, em 2011 e agora 2022. Não aguento mais, alguns estão dizendo. Mas a Bíblia diz, incentiva você a clamar ao Senhor. Clame ao Senhor, porque o Senhor vai se inclinar e vai ouvir o seu grito de socorro. Mas outra razão porque você deve confiar em Deus, porque Ele tem poder para mudar a sua história de vida. Ele tem poder para mudar a sua história de vida. E como é que Deus muda a história de vida de cada um de nós? O salmista Davi apresentou algumas mudanças que Deus fez na vida dele. Por exemplo, ele disse, Ele me tirou de um poço de destruição. Infelizmente, a linguagem que o salmista apresentou aqui é de uma dramaticidade tal que nos leva a imaginar o que ele estava passando de sofrimento. Na tradução, ou melhor, em outra tradução, ele diz, o Senhor me tirou de uma cova de destruição. Na linguagem do salmista era, Senhor, parece que eu estou sendo sepultado vivo. E, infelizmente, algumas vítimas fatais foram soterradas. Não tiveram tempo nem de gritar por socorro, porque ou estavam dormindo, ou porque estavam distraídas, e de repente aquela avalanche veio de um modo intenso. Até falar dessa forma é algo que remete à dor e ao sofrimento de quem está acompanhando as notícias. Davi estava vivendo um drama tal que ele disse, Senhor, parece que eu estou sendo sepultado vivo. E o Senhor, desta cova de destruição, de morte, o Senhor me tirou. Algumas pessoas, depois de 2 dias soterradas, foram tiradas com vida. Hoje mesmo, fiquei sabendo de 20 pessoas, ou 25 pessoas, que foram tiradas desses ambientes de morte, que estavam soterradas e foram tiradas com vida. Glória a Deus por isso. Davi disse, o Senhor me tirou dessa cova de morte. Ah, meus irmãos, essas 25 pessoas, e talvez pelas contas, mais pessoas para a glória de Deus, foram tiradas do ambiente de morte física. Mas outros estão sendo tirados da morte emocional, da morte da falta de esperança. Há pessoas que estão emocionalmente, praticamente à beira da morte, que estão sem esperança, sem ânimo, sem vontade, estão desalentadas, estão vivendo o drama da depressão, uma depressão intensa e aguda, que as desmobiliza, que tira toda a disposição para viver. O profeta Elias disse, Deus, tira a minha vida, não há mais razão para viver. É como se Elias, embora profeta de Deus com tantos milagres que Deus fez através da vida daquele homem, agora estava pedindo para morrer. Mas o salmista Davi disse, o Senhor me tirou dessa cova de morte. Onde a morte prevalece, onde a morte emocional, onde a morte espiritual está reinando, Jesus é o autor da vida, ele tem poder para dar vida àquele que está emocional e espiritualmente morrendo. Deus tem poder para isso. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a vida. Ele diz, a minha palavra é espírito e vida. Então abra o seu coração. O salmista do Salmo 119 disse, quando eu já esmorecia, tu me vivificaste pela tua palavra. Mas outra coisa que o salmista coloca aqui, ele diz o seguinte, e ele me tirou de um atoleiro de lama, essa mudança de vida. Sabe o que é atoleiro de lama? Eu não sei se você já teve o dissabor de andar num pântano ou numa praia com mangue. Andar no mangue. Quando você anda no mangue, você coloca o seu pé sobre a superfície daquele mangue, e aí quando você joga o peso do corpo, a perna vai até quase acima do joelho, e você fica atolado, você fica imóvel, você não consegue andar, ou no mínimo se mover de forma tranquila.
A lama faz isso. O Senhor me tirou de um atoleiro de lama. Um atoleiro de lama é um lugar onde não há firmeza nos passos, onde você se cansa, você fica fadigado, você fica sem forças para se deslocar ou se cansa com facilidade. O salmista disse: o Senhor tirou-me de um atoleiro de lama. Geralmente quem anda por um pântano, às vezes perde até a direção por se dedicar demais a querer sair e perde o foco. E há muita gente que está andando num lamaçal ou num lugar onde não há sustentabilidade e segurança nos seus passos. Mas Jesus disse que Ele tem poder para nos guiar. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz do mundo. Ele disse: aquele que segue a mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, confie em Jesus. Ele vai dar a você o renovo da vida, o renovo da fé, e vai tirar você desse lugar de incertezas, de dúvidas, de insegurança. Mas como é que ele faz essa mudança de vida? Diz aqui no verso 3, no verso 2 do Salmo 40. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Diferentemente de um lamaçal, de um atoleiro de lama, onde você pisa e parece que está se afundando cada vez mais, diz o texto, e ele pôs os meus pés sobre uma rocha. Diferentemente do lamaçal, a rocha é um lugar firme, é um lugar seguro, é um lugar que dá sustentabilidade, onde você pode firmar os pés com segurança. Jesus é a rocha. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele disse que quem crer nele terá a vida. Você pode confiar no Senhor, você pode ter segurança no Senhor, você pode descansar no Senhor. Por que confiar em Deus? Porque Jesus é a rocha. Deus, disse o salmista, tirou o salmista de uma cova de destruição, de um atoleiro de lama, colocou seus pés sobre a rocha. Mas outra coisa que Deus faz para mostrar esta mudança de vida está no versículo 2 ainda, na parte final. E firmou-me num local seguro. Antes, lugar de morte e de destruição, de uma lama que só mais a pessoa afunda. Pois bem, agora, diz o salmista, ele me tirou desse lugar de morte e de lama, e agora colocou meus pés sobre a rocha e me firmou os passos, e firmou no local seguro. Jesus, portanto, é o lugar em que podemos confiar e descansar. Se você ler Mateus capítulo 7, versos 24 e 25 e 26, Jesus fala o seguinte: a quem vou comparar? Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática. Compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e vieram as chuvas, correram os ventos, ou melhor, sopraram os ventos e correram os rios, e com toda a força bateu contra aquela casa, ela não caiu porque estava num lugar seguro. Aqueles que construíram suas casas em lugares inseguros descobriram, infelizmente, que estavam num lugar sem segurança, porque não teve como a casa ser mantida de pé. Infelizmente. Essa é a dura realidade. O local não era seguro. Construíram suas casas, talvez por não terem opção, ou por acharem que era a melhor opção, mas descobriram a fragilidade do alicerce pelo que ocorreu, infelizmente. Jesus, portanto, disse que a nossa vida deve ser colocada sobre um lugar seguro, e o lugar seguro para a sua, para a minha, para a nossa vida, para a vida de qualquer pessoa, é Jesus. Ainda que chova, ainda que os rios corram, ainda que os ventos venham soprar sobre a sua vida, ainda que tragédias aconteçam como essas que ocorreram em São Paulo, Bahia, Minas, Pará e Rio de Janeiro, você vai continuar firme na fé, porque a sua fé não vai depender dessas circunstâncias favoráveis, mas vai contra as adversidades da vida. Eu vou continuar confiando em Deus, porque Jesus é o meu lugar seguro.
você pode confiar no Senhor. As pessoas podem falhar, nós falhamos, e quem não falha? Jesus diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos nós somos falhos e imperfeitos, mas Jesus é santo, justo, perfeito, o Deus em carne e osso, você pode confiar nele. Mas, para terminar, por que confiar em Deus? Porque Ele torna a nossa vida um verdadeiro testemunho de fé. Porque Ele torna a nossa vida um verdadeiro testemunho de fé. A sua vida poderá ser um testemunho de fé na medida em que você confiar no Senhor. Mas como é que o salmista descreveu esse testemunho de fé? Diz aqui no versículo 3 do Salmo 40, pôs um novo cântico na minha boca. Quem é que canta em meio à tragédia? Quem é que vai cantar demonstrando indiferença para com o sofrimento? Os moradores de Petrópolis, como em outras cidades, só choro, só dor, só sofrimento. Mas o salmista, depois que tudo que Deus fez, uma vez que ele resolveu confiar no Senhor, Deus mudou a história de vida dele e então ele fala, Deus colocou um novo canto na minha boca. Não é de reclamação, não é de lamento, não é de murmuração, nem de revolta, mas de gratidão. Adorar a Deus. Eu vou louvar a Deus porque passei por dificuldades, mas Ele me socorreu. Vou adorar a Deus porque eu sobrevivi. Eu vou adorar a Deus porque eu escapei só com a roupa do corpo, mas escapei. Pôs na minha boca um novo cântico, e aí ele continua, um hino de louvor ao nosso Deus. É isso que Deus espera que você faça, ou melhor, que você experimente, que você testemunhe como consequência da sua fé no Senhor. Deus colocou na boca do salmista um novo cântico. E que cântico era esse? Um hino de louvor ao Senhor. É o testemunho que Davi estava dando. Enquanto estava lá no fundo do poço, numa crise, era só choro, era lamento, era uma angústia até. Mas ele, no meio da dificuldade, ele escolheu confiar em Deus. E Deus o socorreu e agora ele canta louvores a Deus. E aí ele termina o Salmo, nessa parte que eu li, o verso 3, parte final, diz o seguinte, muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Deus vai tornar a minha vida um testemunho para outras pessoas. Deus vai tornar a minha vida um testemunho para que outros vejam, decidam temer ao Senhor e, como eu fiz, decidam confiar no Senhor. É o testemunho. Muitos, meus irmãos e amigos, sobreviveram a essas tragédias em Petrópolis. Estão sendo acolhidas, estão sendo assistidas com alimento, com material de higiene pessoal, com roupa, com calçado, com água. Mas eu creio que em breve essas pessoas vão poder falar. Eu fui ao fundo do poço, mas eu confiei em Deus. Ele me reergueu, me levantou e agora eu louvo ao Senhor para a glória do Senhor. Que assim seja a sua vida, que você em meio às dificuldades, lá em Petrópolis, como em outras cidades, são chuvas, desmoronamentos, deslizamentos, água por todo lado. Talvez na sua vida não seja uma tempestade física como essa que ocorreu em Petrópolis, seja uma questão muito mais profunda no sentido emocional. Talvez uma enfermidade, talvez um revés financeiro, talvez um desentendimento no ambiente familiar, ou casamento que está prejudicado, ou a relação com seus filhos. Não sei o que, mas eu quero te convidar a clamar ao Senhor e dizer, Senhor, eu quero confiar em Ti, que Tu mudes a história da minha vida e me torne um testemunho para outras pessoas. Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua cabeça e diga ao Senhor, Senhor Deus, agora em nome de Jesus, eu quero colocar toda a minha fé em Ti, eu quero colocar toda a minha esperança em Ti, eu quero confiar em Ti de todo o meu coração, porque eu sei que Tu vais se inclinar a mim, Tu vais ouvir meu grito de socorro, Tu, ó Deus, vais mudar a história da minha vida, tirando desse poço de destruição, desse atoleiro de lama, Tu vais colocar os meus pés sobre a rocha e firmar os meus passos. Tu me tornarás um verdadeiro testemunho, uma verdadeira testemunha da Tua graça, bondade e amor em Cristo Jesus.
colocando no meu coração um novo cântico, um hino de louvor ao teu nome, para que muitos vejam, para que todos temam o Senhor e passem a confiar no Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Seja feliz, confiando em Jesus de todo o seu coração. Amém.